e versículo 10 até 15, página 1291, e hoje, então, o tema é a disciplina na igreja, pureza. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, nós estamos a prosseguir o estudo da segunda carta de Paulo à igreja em Tessalónica, uma cidade onde o apóstolo fundou esta igreja na sua segunda viagem missionária, como lemos em Atos 17. E estamos já quase, como veem, estamos mesmo a terminar a carta aos Tessalonicenses. Esta possivelmente é já a penúltima mensagem. Geralmente, com muita facilidade, se passa por cima destes versículos finais do capítulo 3, em especial porque não são agradáveis. Né? O que nós vamos ver aqui é Paulo a escrever, o tema não é muito agradável. Mas a vantagem de nós termos o estudo da palavra de Deus de forma expositiva, versículo a versículo, é que não podemos saltar. Olha isto aí, vou saltar. Não, temos que prosseguir todo o livro e os versículos estão à nossa frente e temos que meditar neles. Por isso, não é muito agradável, mas Paulo escreveu, e por isso é muito importante, ele escreveu àquela igreja. E, na verdade, irmãos, esta segunda carta, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, é uma carta de correção. Paulo escreve à igreja para corrigi-la. Corrigir a má doutrina, sobretudo, na doutrina de escatologia, que é sobre o fim dos tempos. Porquê? Porque circulavam, nós hoje pensamos, ei, agora aqui há fake news, não é? Mas as fake news já existem há muito tempo. Já no tempo dos apóstolos havia cartas falsas, não é? Havia, tanto que os 27 livros, por exemplo, do Novo Testamento foram selecionados pela Igreja como sendo os que eram inspirados. Muitos outros havia que não foram escolhidos. E a Igreja, lá em Tessalónica, recebeu uma carta falsa, como se fosse escrita pelo apóstolo Paulo, ensinando, dizendo à Igreja, olha, já estamos no fim dos tempos, não é? Já começou o tempo da tribulação e, portanto, estamos mesmo no fim. E isto contradizia o que o apóstolo Paulo tinha ensinado quando fundou a igreja. E para resolver esse problema, que Paulo veio a conhecer, este problema da doutrina errada, depois de ele os elogiar, no capítulo 1, pelo bom crescimento espiritual que eles tinham, no capítulo 2, Paulo vai corrigir a doutrina. Diz, não é assim como vocês estão a pensar. E já vimos isso, capítulo 3, Paulo agora está a tratar das consequências. Vejam, má doutrina, e nós até vimos isso na escola dominical, má doutrina, mau ensino bíblico, leva a vida cristã errada também. Não é correta. Uma má teologia, por exemplo, sobre o fim dos tempos, um mau ensinamento sobre o fim do mundo, os últimos tempos como Jesus ensinou, muda a vida dos crentes em vários sentidos. Por exemplo, se o Senhor Jesus está mesmo a chegar na sua segunda vinda, se sabe, está mesmo a chegar, o pensamento é que muitos concluem, então se está mesmo a chegar, há coisas que já não são importantes. Nem vale a pena limpar a casa, porque então, o Senhor Jesus está a chegar, nem vale a pena ter esse trabalho. Limpar a casa ou de preocupar-me com o emprego. Não vou pagar as contas, não vou pagar a água, a luz, nem nada disso, porque o mundo vai acabar já. Nem vale a pena estudar, nem vale a pena constituir família, etc. Ou seja, se Jesus está mesmo a chegar,
há uma desculpa para escapar às responsabilidades da família, tornar-se preguiçoso e tornar-se irresponsável. E foi isso que aconteceu com alguns crentes da igreja lá em Tessalónica. Vejam, capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, quer dizer, quando eu estava aí, quando eu fundei a igreja, vos mandámos isto: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos, Paulo está a dizer, ouvimos, eu e os meus colegas ouvimos, que alguns entre vós andam desordenadamente não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai-o tal, não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Vão ver? Ou seja, há uma grande diferença entre dizer assim: Jesus virá hoje, dia 1 de dezembro, Jesus vem hoje. Ou amanhã, dia 2. Ou, olha, Jesus vem no dia 15 de dezembro de 2025, é certo, não é? É muito diferente ter uma doutrina assim e dizer, olha, Jesus vem outra vez, pode vir hoje. Ser hoje o dia do arrebatamento, não sabemos. Ou pode ser amanhã, é a sua promessa. Mas são coisas totalmente diferentes. E, como sabem, muitos grupos, até seitas, têm feito isso. Já marcaram várias vezes datas para a vinda de Jesus. Vejam a diferença que é dizer Jesus pode vir hoje, pode vir amanhã. E dizer, não, ele vem mesmo. Ele vem no dia X do mês tal, do ano tal. E o que é que Paulo está agora aqui a lidar na igreja dos Tessalonicenses com essas consequências da má doutrina? Daquela carta que receberam, dizer, já estamos no fim. E vai corrigir a igreja nesta área. Vejam a partir do versículo 6, ele já começou aí. Mandávamos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Vão ver? Vai falar aqui sobre a disciplina na igreja, separação. E nós já vimos aqui o versículo 6 e a importância de nós sermos muito cautelosos com o erro, cautelosos com os maus exemplos de vida cristã por parte até de crentes, até de irmãos na fé, que, como diz Paulo aqui, andam desordenadamente. E qual é o mandamento? Para a igreja poder permanecer fiel e pura é afastamento desses que têm mau testemunho bíblico. Depois, versículos 7 até 9, o apóstolo Paulo deu o seu próprio exemplo. Ou seja, muitos não queriam trabalhar, porque diziam, não vale a pena, Jesus está para vir. E o apóstolo Paulo disse, olha, eu sou apóstolo, e como apóstolo e servo de Jesus e ministro do Evangelho, nós temos o direito de sermos sustentados pela igreja. Mas eu trabalhei. Versículo 7. Vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, porque não nos portamos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar o exemplo, para nos imitardes. Portanto, foi o que vimos na última mensagem. Paulo deu o seu exemplo de, tendo o direito, ele quis dar o exemplo à igreja de trabalhar para se sustentar. Agora, Paulo vai tratar, nestes versículos 10 até 15, de crentes que caíram na irresponsabilidade de não trabalhar e de não cuidarem das suas responsabilidades familiares, apesar dos avisos bíblicos do apóstolo Paulo. E Paulo vai dizer aqui que é preciso não conviver com esse irmão que vive desordenadamente, exercer disciplina sobre ele.
Isto são coisas que não se ouvem hoje em dia. Hoje em dia a igreja é o mais agradável possível. Mas vejam, é o que Paulo diz aqui neste trecho, não podemos passar por cima desta porção da palavra de Deus. Paulo exorta aqui a liderança da igreja para que seja firme com os irmãos da igreja que vivem de uma maneira desordenada. Por isso, versículos 10 até 15, temos a disciplina na igreja. Versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandámos isto. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Olha, Paulo está a dizer, não é a primeira vez que eu falo nisto. Diz, já quando eu estive aí e fundei a igreja, já falei nisso, nesse assunto. E já escreveu na primeira carta. Mas as coisas pioraram na igreja. Especialmente com aquela falsa carta a dizer que tinha chegado o tempo da tribulação e o fim, e muitos crentes tornaram-se irresponsáveis e nem queriam sequer trabalhar. A confusão por esse mau ensinamento. Versículos 11 e 12, notem estas palavras lá no... Ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos. Ou seja, Paulo agora está aqui a agir. Podemos pensar assim, mas quem é que é Paulo a falar? Mando. Sim, ele está a exercer a sua autoridade como apóstolo. Eu mando e exorto, né, que esses irmãos deixem de ter esse mau testemunho. Então esta ideia, esta verdade aqui do versículo 12, trabalhando com sossego como o seu próprio pão. Estão a ver? Este é o testemunho, a responsabilidade de qualquer crente. Trabalhar, né, com sossego, quer dizer, trabalhar com disciplina, como deve ser, para comer o seu próprio pão, para ter o seu próprio sustento, trabalhar para sustentar a si mesmo, trabalhar para sustentar a sua família. E sabem quantos anos tem este mandamento de trabalhar para sustentar? É tão antigo como o relato que nós temos do Jardim do Éden, né? Com Adão e Eva, o primeiro casal que Deus criou, as primeiras duas pessoas. E o que Paulo está aqui a dizer não é para a igreja ficar chocada ou até ficar triste. O quê? Trabalhar e comer o seu próprio pão? Não é para nós ficarmos espantados com o que o apóstolo está aqui a dizer. Ou pensarmos, mas de onde é que vem esta ideia do apóstolo Paulo? De sermos assim tão trabalhadores e ter emprego para sustentar a nossa casa. Bom, isto é um princípio bíblico que vem desde o início da história da humanidade. Em especial desde a queda do homem, desde a altura em que o homem escolheu desobedecer ao mandamento de Deus, que foi comer do fruto da árvore que Deus disse que não podiam comer. Ora, vamos ver aqui brevemente quais eram os planos de Deus para a humanidade quando Deus criou o mundo. Deus criou todas as coisas, criou o homem e a mulher. E que planos é que Deus tinha? Vejam, em Gênesis capítulo 2, que vai estar ali, versículo 8. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus criou todas as coisas, tudo era muito bom. Olhem, nessa criação fantástica de Deus, Deus ainda criou ali uma coisa especial, um jardim que Deus fez. Se tudo era bonito, imaginemos esse jardim, no Éden. E Deus pegou no homem e na mulher que tinham criado e pô-los lá nesse lugar maravilhoso. Para fazer o quê? Para o lavrar e guardar. Mas este era um trabalho que Deus deu ao primeiro casal agradável, porque não havia pecado no mundo. Diz a palavra de Deus, e tudo era muito bom.
lugar maravilhoso. Adão, temos o relato de Adão, observava os animais e foi ele que deu o nome a todos os animais. E acertou. Já viram? A gente hoje tem uma vaca, não é mesmo uma vaca? Olha, o Adão acertou, foi ele que pôs o nome de vaca. E a gente vemos, por exemplo, um camelo. Olha, o Adão acertou, pôs o nome de camelo. Era tudo maravilhoso. Era um trabalho agradável, nesse lindo jardim que Deus plantou. Adão trabalhava, não estava preguiçoso, pois não diz lá. Pôs no jardim para o lavrar e guardar. Não disse, Adão, vais para lá, deitas-te uma caminha. Não, era lavra o jardim, guarda-o, cuida dele, tudo maravilhoso. Mas sabem, tudo vai mudar, tudo isto vai mudar completamente. Com a entrada do pecado no mundo, e temos isso no capítulo 3 de Gênesis. Com a entrada do pecado no mundo, o homem tem de trabalhar, mas agora com o suor do seu rosto e para poder sobreviver. Para poder sobreviver. Antes o homem trabalhava agradavelmente, fazia tudo aquilo que ele quisesse. Se o Adão quisesse nadar, nada. Se o Adão quisesse escrever poesia, escreve poesia. Se o Adão quisesse cavalgar no cavalo, cavalga os dias todos, tudo uma maravilha. Mas quando o pecado entrou no mundo, as coisas mudaram completamente. De antes era tudo muito bom. Tudo era feito sem custo, com alegria. Mas com a queda, o homem vai ter de fazer duramente até aquilo que não gosta para poder sobreviver até ao fim da sua vida. E vamos ver isso em Gênesis capítulo 3, depois do homem pecar, depois do homem cair. Então Deus começa, logo que o homem transgride, Deus chama o homem e a mulher, Adão e Eva, e Deus começa ali a elencar as consequências divinas desse ato, desse pecado que eles cometeram. Quer dizer, as consequências seguem o pecado, tal como a noite segue o dia. O que é que Deus anunciou lá em Gênesis capítulo 3? Deus decreta logo ali duas consequências para a serpente. Porque a serpente, que é o diabo, que é Lúcifer, pecou primeiro. Isso está no capítulo 3, versículos 14 e 15. Depois Deus decreta duas consequências para a mulher. Porque a mulher pecou em segundo lugar, depois de Lúcifer. Está em Gênesis 3,16. E depois Deus vai anunciar várias consequências para o homem. Porque o homem pecou em terceiro lugar. Então vamos ver, versículo 17. E Adão disse, estas são as consequências da entrada do pecado no mundo para o homem. Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Olha, maldita é a terra por causa de ti. Como é que era antes? Deus plantou um jardim no Éden, maravilhoso, para o homem e a mulher lavrar, guardar, e tudo era muito bom. Olha agora, maldita é a terra por causa de ti. Depois, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Mais, espinhos e cardos também produzirá. Comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra. Até quando? Até morrer. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Versículo 17 até 19. Então Deus diz que Adão deu ouvidos à voz da sua mulher, não quer dizer que o marido não tem que dar ouvidos à voz da mulher, hein? Não deve dar ouvidos à voz da mulher para se rebelar contra Deus. Foi o que Adão fez. Deu ouvidos à sua mulher para se desobedecer a Deus. E diz agora ao homem que agora tem de se entregar ao trabalho
com dor. Não trabalharás para te divertires. Tens de trabalhar com o fim económico para que possas sobreviver. E pelo que hoje nós estamos a ver, passaram milhares de anos, continua assim. Continua desde aquele dia. Ou seja, Deus determinou que a própria terra se rebelou contra Adão. E Deus disse, olha, não me culpes a mim, culpa-te a ti. Tudo era muito bom. Dei-te apenas um mandamento. E tu desobedeceste a esse único mandamento. Será com dor que vais ter de trabalhar para viver? E diz, olha, é trabalhar com dor, não é até a idade da reforma. É até morrer. Porque mesmo reformado tem que continuar a trabalhar para manter a sua vida e da sua família, até ao fim da vida. Então Deus decretou ali que o trabalho não será fácil. Deus decretou que não será o trabalho dos nossos sonhos, agradável. Diz, é com espinhos e cardos. Mas no seu trabalho há espinhos e cardos? Não. Então o que é que são os espinhos? Alguns têm, mas noutros é o quê? É o patrão que é mau. São os colegas que são maus? Sim, meus colegas fazem uma vida negra. Os clientes que eu tenho de atender, são os espinhos e cardos, irmãos. Condições de trabalho desagradáveis. Onde eu trabalho é tão quente, é tão frio, é tão úmido, enfim, é duro, é difícil. Do suor do teu rosto, espinhos e cardos. E diz lá, do suor do rosto de qualquer pessoa comerás o teu pão. É o que diz? Do suor de qual rosto? Do teu. Não posso comer do pão do suor do rosto do outro. Não é para comer. É tu é que tens de trabalhar. Não posso comer do pão do outro. Tens que comer, tens que trabalhar para o teu próprio pão. É no suor do teu rosto que comerás o teu pão. Ou seja, Deus diz, se queres sobreviver, tens de trabalhar. E o trabalho é duro, muitas vezes. Não podes viver à custa do suor do rosto de outra pessoa. Não se pode pensar, deixa os outros trabalharem e eu vou comer disso. Não. Portanto, todo o mundo foi colocado debaixo desta maldição. E sabem por quanto tempo vai continuar assim? Até que o Senhor Jesus Cristo venha de novo. Até que Ele venha de novo, esta maldição continua. Tanto que em Romanos 8, 19 a 22 lemos: porque a ardente expectação da criatura, toda a criação, espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada um dia. Vamos ser libertados da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme. Todos gememos. Nós, humanos, os animais, tudo. Tudo está debaixo do pecado, dos seus efeitos, e há morte, e há doença, e há dor, e há sofrimento. Está juntamente com dores de parto até agora. E apenas na eternidade, com Deus, não haverá mais esta maldição. Aliás, Apocalipse 21, 4 diz, não haverá mais maldição, não é? E lemos Apocalipse 21 e 22 e vemos a maravilha que é. Nesse novo céu, nova terra que Deus vai criar, não há mais maldição, não há mais dor, nem morte, nem lágrima, e vamos viver eternamente com o nosso Deus. Mas temos aqui a razão porque é que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, esses irmãos têm de trabalhar, não é? Têm de trabalhar. Aliás, ele escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé. Aí é crente, mas não se importa se a família tem, se não tem. Olha, diz, é pior que um descrente. O dever do crente trabalhar para o seu sustento do suor do seu rosto e da sua família.
Era o que estava a acontecer na igreja em Tessalónica. Desculpas. O mundo está a acabar, Jesus está mesmo a vir, não vamos trabalhar. Nem pagar contas, nem nada disso. Não. Já na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12, Paulo disse: e procureis viver quietos, vivam quietos. Vivam a vossa vida normal, de família, fraternal, dos irmãos na igreja, uma vida normal, quietos. Tratado dos vossos próprios negócios. Trate cada um da sua vida, do seu trabalho, da sua família. E trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Este é o dever do crente e o bom testemunho do crente. Mas Paulo diz à igreja, diz, eu ouvi dizer que há irmãos que andam desordenadamente na igreja. E diz, não pode ser. E o versículo 12 diz, da primeira carta, capítulo 4, para que andeis honestamente, crente, viva a sua vida honesta na sociedade, para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Trabalha para tudo o que tu precisas e a tua família. E até para ajudar quem não pode, porque há muitos que têm vidas difíceis e precisam de auxílio, como já iremos ver mais à frente. Então agora voltamos ao versículo 11 do capítulo 3 e lemos: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então o que é que faziam aqueles crentes? Olha, se eles não estavam a trabalhar, onde é que eles gastavam o seu tempo? Diz aí, o que é que diz? Fazendo coisas vãs. Fazendo coisas que não têm interesse nenhum para eles nem para ninguém. Coisas vãs. Andavam por aqui, andavam por ali, naquele tempo, hoje, deixa lá ver aqui o Facebook e ver e tal, e deixa ver, dar uma voltinha para ver como é que estão as coisas. Não é? Coisas vãs, coisas sem proveito. Olha, os irmãos, não sei se costumam ler o livro de Provérbios. Provérbios 25, 17, diz assim: não ponhas muito os pés, aonde? Na casa do teu próximo. Quer dizer, não está a dizer, não vás à casa do teu amigo. Não vás muito. Porquê? Para que não se enfade de ti e passe-te a odiar. Dizendo, olha, está bem, vais lá uma vez, mas estás lá todos os dias. Não exageres a andar sempre na casa e não fazes nada. Que é que vou ali visitar o meu amigo, o meu familiar. Não. O que é que te leva a andar na casa dos vizinhos, dos amigos, da família? Não tens nada a fazer, não é? Não estás ocupado, não estás produtivo, como Paulo diz aí no versículo, diz, não trabalham e só fazem coisas vãs. 1 Timóteo 5,13, e além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também tagarelas e curiosas, falando o que não convém, outra crítica. Não é? O que é que aqui está a falar das senhoras, não é só os homens. Ali é só tagarelas, falar da vida de um e do outro, é o que está aqui. Ou seja, não pode ser. Há tempo para tudo, para descansar, para relaxar, mas a principal responsabilidade é o trabalho. Não pode ser outro trabalha e tu comes. Vives do suor do outro. Versículo 12. A esses tais que não trabalham e só andam a fazer coisas vãs, porém mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, Paulo aqui está a falar com a autoridade de apóstolo. Olha o que ele diz aí: mandamos. E diz, esses que andam desocupados e na preguiça têm de trabalhar. Em vez de andarem ociosos, a viver à custa dos outros, ganhem o seu próprio sustento, como diz aí, comam o seu próprio pão. Parem de explorar. E vejam aqui a autoridade. Paulo está a dizer, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? No nome, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui a falar ainda, ele está a falar para crentes, está a falar para irmãos.
para irmãos na fé, que são encorajados a trabalhar com sossego, tranquilamente, uma vida quieta e bem ordenada. Versículo 13. E vós, irmãos, está a escrever para a igreja em geral, não vos canseis de fazer o bem. Aqui há um apelo para a igreja para a paciência. Cristo não está, ele já disse no capítulo 2, Jesus não está para vir já primeiro, ainda aí, já não vamos voltar a falar nisso, não é? Tem que acontecer isto e isto e isto para que o Senhor venha. Portanto, tenham paciência, diz, não se cansem de fazer o bem. Apela à igreja para ser ocupada, ser caridosa, ajudar quem precisa. Ou seja, que a igreja, mesmo que alguns não andem corretamente, não vai dizer, olha, não vamos ajudar ninguém, não. Diz, não se cansem de fazer o quê? O bem, de fazer o bem a quem precisa. É o testemunho para a igreja. E o apóstolo Paulo tinha dado o seu próprio exemplo, ele que era pastor, ele que era missionário, ele que era apóstolo e que trabalhava, mesmo tendo o direito de ser sustentado pela igreja. O Senhor Jesus Cristo também trabalhou na carpintaria. Sabe o que é que Jesus disse em João 5,17? Disse assim, meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Disse o Senhor Jesus Cristo. É o nosso exemplo. Depois, versículos 14 e 15. Mas se alguém não obedecer à nossa palavra, Paulo está a dizer, a dar o seu mandamento, as suas ordens como apóstolo, e em nome de Jesus Cristo, se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal, não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Então, Paulo aqui acrescenta pormenores, como é que deve ser a disciplina na igreja. Que a disciplina na igreja é para os crentes. É para os crentes. Para os irmãos na fé. Para aqueles que persistem. Ninguém é perfeito na igreja. Mas, quando se erra, quando se cai, há a possibilidade do arrependimento. E a disciplina é para aqueles que persistem em viver errados e, como diz aí, desordenadamente. Porque os crentes, qualquer crente, pode cair. Qualquer crente pode pecar. E por isso Paulo diz aqui que esses são notados, são referenciados, são disciplinados pela igreja com o propósito de se arrependerem. Com o propósito de serem corrigidos e voltarem aos caminhos bíblicos e corretos. Então, o mandamento do apóstolo Paulo aqui é muito claro. É aqueles que, diz o versículo 14, se não obedecer à nossa palavra, por esta carta, então esse é alertado, é avisado, não obedece, então deve ser disciplinado. Esse é o trabalho da liderança da igreja. Porque naquele tempo, irmãos, ao contrário de hoje, naquele tempo, um crente que fosse disciplinado pela igreja em Tessalónica não podia ir para a segunda igreja de Tessalónica. É aqui na primeira igreja, querem-me disciplinar, vou para a terceira igreja de Tessalónica. Não havia. Mas hoje, é da primeira igreja batista, não gostam do que eu faço, vou para a segunda igreja batista. Também não, vou para a 12ª igreja batista, ou 10ª, e anda de igreja em igreja. Não é esse o objetivo da palavra de Deus. Todos nós caímos, pecamos, erramos, e em amor a igreja fala com esse irmão, com essa irmã, para que ele reconheça, se emende, se arrependa e entre no caminho certo. Esse é o objetivo. A disciplina tem os bons efeitos. Olha, o que Paulo disse, por exemplo, à igreja dos Coríntios. 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, eu sou irmão. Sim, mas for fornicador, ou avarento, ou idólatra,
ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Eu costumava tomar um cafezinho com aquele irmão. Mas ele está a ter um testemunho muito mau. Olha, o nosso cafezinho acabou. Somos amigos e irmãos na mesma, mas almoçamos? Não almoçamos. Não é? Notem, como ele diz aqui, em Romanos 16, 17, rogo-vos, irmãos, noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, que aprendeste, desviai-vos deles. Qual é o objetivo? Já sou teu inimigo? Não. O objetivo não é para prejudicar esse irmão, é como diz o fim do versículo 14, para que se envergonhe. Para que se envergonhe, para que se caia no seu erro e se arrependa. Ou seja, na disciplina da igreja não tratamos os irmãos como inimigos, mas como irmãos. Como diz o versículo 15, todavia não o tenhais como inimigo, não é nosso inimigo, é nosso irmão na fé. Admoestai-o, alertai-o como um irmão, com carinho, com respeito. O objetivo não é destruir o irmão, é recuperá-lo. Ou seja, na disciplina, como Paulo aqui mostra, tem que haver firmeza com um propósito. Com um propósito. Não é para tratar as coisas à força, à bruta, com hostilidade, com falta de respeito, mas com amor. Isto é muito, muito importante. Vejam que Paulo aqui escreve sempre que são irmãos na fé. Olha, vejam, por exemplo, 2 Coríntios 2, 7 e 8. Também outro caso de disciplina. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe. O irmão caiu, mas falámos com ele e ele arrependeu-se. Sim, perdoar-lhe. E consolá-lo para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Se esse irmão se arrepende e volta ao caminho certo, então mostramos-lhe todo o nosso amor. Mas, e se o irmão não se arrepender? Falamos, mostramos que está errado, mas ele não quer ouvir, não se arrepende e não quer seguir o conselho da igreja. O que fazer? Vamos ao mandamento do fundador da igreja. Quem é o fundador da igreja? É Jesus, não é o pastor, não. O fundador da igreja é Jesus. E o fundador da igreja deixou. Em Mateus 18, 15 e 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Vai falar com ele. Só os dois. Se ouvir, ganhaste teu irmão. Maravilha. Mas ele não quer ouvir. Então leva contigo mais um ou dois irmãos, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E ele continua duro. E se não escutar, então diz à igreja. E ele não quer escutar a igreja, não é? Então considera-o como gentio e publicano. Este é o pior resultado que nenhum de nós quer. Que é ter de desassociar esse irmão, esse membro da igreja, porque fez tudo. Mas ele diz, não, eu vou continuar como estou. Não é isso que a palavra de Deus diz. Irmãos, para concluir, este é um tema que não é agradável tratar, mas está na palavra de Deus. A disciplina na igreja, nos nossos dias, infelizmente, é um assunto pouco praticado. Nem sempre é fácil, mas é bíblico. É essencial para a pureza da igreja, para a santidade do corpo de Cristo na terra. E, na verdade, como vimos, é um mandamento de Jesus. O que todos desejamos não é que se ofendam, que deixem a igreja e procurem outra igreja. Não, esse não é o objetivo. O que Deus quer é que os irmãos reconheçam o seu erro, se envergonhem, se arrependam, deixem o seu erro, deixem o seu pecado e dessa forma voltam à boa comunhão com Cristo, que é o mais importante, à boa comunhão com a palavra do Senhor, com a sua igreja
e juntos prosseguem o caminho do Evangelho. Como diz aqui a palavra do Senhor. Glória ao nome do nosso Deus. Amém.